Oi, gurias e guris, meu nome é Ângela Cristina e eu falo da flor de camomila. Gente, hoje eu trouxe uma maranta para falar para vocês, uma maranta amarelinha, né? Mais popularmente conhecida como maranta amarelinha, né? Mas ela tem um nome bem difícil de falar, né, gente? É Luberciana, eu acho que é assim que se pronuncia, né, gente? Depois vou dar uma olhadinha para ver se tá bem correto mesmo, né? Essa maranta, gente, ela é bem típica de encontrar aqui na nossa região aqui, né? É uma das várias marantas que existe aí no nosso Brasilzão afora, né, gente? Essa maranta que eu encontrei no quintal de uma senhora, né? E é lógico que eu não pensei duas vezes em adquirir uma muda dessa maranta linda, né? Ela é bem diferentona, assim, e a gente vê bem comum por aqui, a gente vê nos quintais essas pessoas, né? Pessoas mais idosas, né? Aquelas que têm um jardim, assim, tem várias plantas embaixo das árvores, né? Tem plantas também na varanda, né? Porque antigamente, mais precisamente falando na época que eu morava com a minha avó, ela tinha o costume, né, gente, ela tinha uma área assim cheia de latas com plantas, né? E essas marantas, elas estavam entre as plantas que ela tinha no quintal dela, né? Isso também ela tinha plantado, a gente, embaixo de um pé de abacate, embaixo de um pé de ameixa, né? Então são umas plantinhas assim que nos remetem assim às lembranças muito boas da minha vida, né? E essa maranta, gente, ela é super fácil de cultivar, né? Ela tem, a gente vai plantar ela num substrato rico em matéria orgânica, bem fofinho, bem drenado, né, gente? Que é esse substrato aqui que vocês podem ver aqui, ó, bem soltinho, que eu já falei pra vocês como é que eu preparo, né? Esterco de vaca, ou cor de vaca curtido, né? Como a gente fala aqui, né? Casca de ovo, casca de banana, tem um pouco de carvão também que eu utilizo, né, gente? Então, é um substrato bem bom e bem soltinho pra gente utilizar nas nossas marantas, né? Outra coisa, né, gente, que eu faço aqui em casa, né, pra molhar as minhas plantinhas. Ai, Ângela, quando que tá na hora de molhar? Como é que eu vou saber quando que eu molho, né, gente? Uma coisa que é 100% que a gente não erra nunca é o dedo. É colocar o dedo na terra, ver se sai sujo, né? Olha só, sai sujo é porque não precisa molhar porque tá úmido o suficiente, né? Mas, Ângela, o meu substrato, ele não tá sujo, não saiu o dedo sujo, não tá precisando de água, né, gente? Qual que é a água que a gente vai pegar para molhar essas plantinhas, né? Gente, sempre procurar colocar a aguinha da chuva, né? Para molhar as plantinhas, que é uma água mais saudável, né? Se você não puder colocar água da chuva, né? Pega água da torneira, deixa descansando por 24 horas e depois você molha a sua planta, né? De preferência, sempre no início da manhã, gente, que é o horário onde as plantas, né, estão mais bonitas e mais receptivas para isso, né? Outra coisa também que eu faço, gente, aqui em casa é borrifar água nas folhas. Desde que eu comprei essa parafernália aqui, desse borrifador aqui, que é uma coisa maravilhosa, né? Como é que eu faço para molhar minhas marantas? Gente, eu coloco tudo assim, agrupadinho, tudo do mesmo lado, assim, ó. Tudo juntinho uma da outra, que fica bem fácil da gente estar borrifando sempre no início da manhã, eu faço isso, né? Como que eu faço para borrifar? Gente, não pode chegar assim e borrifar machucando a folha. Tem que ser uma coisa delicada, né, gente? Precisa ser de leve, assim, né? Precisa ser fraquinho, assim. Você vai, na verdade, fazer um vaporzinho para a planta, né? Então, isso é uma coisa muito importante. As marantas, elas gostam bastante dessa coisa, assim, da gente criar um clima tropical para essa planta, né? Porque ela é realmente uma planta tropical e ela gosta, na verdade, dessa umidade, assim, dessa coisa, assim, de a gente estar molhando ela no período da manhã. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá no frio, no inverno, né? Se você mora num local onde faz muita umidade, aonde tem muita umidade, esses últimos dias aqui fez muita umidade, né? Então, eu não vou molhar a minha maranta, porque o excesso de água vai causar bicho, né? Vai entrar bichinho, vai ter fungo, vai ter bactéria, né? E as plantas, às vezes, elas acabam murchando, né?
disso, né, por causa do excesso de água. Então, você sempre tem que colocar o dedo para ver se tá molhado, não precisa borrifar todos os dias isso daqui no período do inverno. Eu somente faço isso nos dias mais quentes, que eu levo elas para dar aquela chuveirada assim, para molhar as plantinhas e para molhar as folhas e sempre agrupadas, porque a gente precisa, na verdade, é de praticidade, né? Outra coisa que eu sempre faço, né, gente? Falando ainda sobre a água, né? Sempre coloca água e deixa escorrer a água bem embaixo, né? Então, precisa ser um substrato bem drenado para que a água saia totalmente desse potinho, dos furinhos aqui embaixo. As marantas, elas não gostam que a gente deixe a água parada aqui dentro, porque a água parada aqui vai fazer com que a terra sempre fique úmida. E essa umidade vai fazer com que os bichinhos que a gente não quer para as nossas plantas se criem ali dentro, né? Porque vocês lembram que a infecção, ela só se cria num ambiente úmido, né? E assim os bichinhos também, as pragas e bactérias, as doenças, elas somente acontecem quando tem um substrato muito molhado e vai acabar apodrecendo muitas vezes a planta. Gente, outra coisa, né? As marantas, elas não gostam, apesar da gente ver bastante aqui na minha cidade, elas no chão plantado, né? Mas a gente vê que elas estão com as pontas queimadas, né? Aqui, por causa do frio, aconteceu a mesma coisa, né? Mesmo estando dentro de casa, ela ficou com esse aspecto, assim, das folhinhas queimadas por falta de umidade, né? Por causa que fez o calorzão demais e o frio. Um dia tava quente e outro dia tava frio intenso. Gente, as marantas, elas ficam assim com esse aspecto meio murcho, né? E isso é uma coisa muito comum de acontecer com as plantas, né? Porque assim como a gente às vezes fica com engripado, com uma mudança louca de temperatura, um dia faz 2 graus, outro dia faz 30, 40 graus, gente. As plantas, elas sentem isso assim como o nosso sistema imunológico também sente, né? É uma coisa da planta, né? Então, vocês imaginam como que a planta vai se sentir com essa mudança de temperatura, né? Então, elas não gostam também daquele vento forte. Então, se você tem um apartamento, gente, e você deixa ela bem pertinho da janela, aquele vento, aquele vento assim que vem, aquele vento seco, às vezes a gente sente a boca da gente bem seca, parece que falta água. As plantas sentem a mesma coisa. Então, se você deixar a planta perto de uma janela e pega aquele vento, as folhas vão ficar assim balançando para lá e para cá, para lá e para cá, e elas acabam ficando murchas e acabam queimando também. Outra coisa, gente, para deixar a maranta bem bonita, é pegar garrafinhas de água e colocar pertinho assim. Aí você não quer que a planta... Aí essa umidade que vai saindo dessa garrafa vai fazendo que as plantas ficam com esse aspecto úmido. Você pode colocar um galinho de jiboia ali dentro, você pode colocar propagar uma outra planta nesse mesmo tempo que você vai estar propagando a planta, você já vai estar mantendo a umidade para as plantas, né? Outra coisa, né, gente? Eu vou respirando fundo e continuo o baile, porque as plantinhas precisam de todos os nossos cuidados, né? Uma coisa, gente, a gente precisa tirar as folhas velhas, né? Então, quando a planta tá com um aspecto bem feio, né? Tá com a folhinha velha, você vai lá e tira, ó. Às vezes nem precisa de tesoura, nem precisa de nada, né? Você vai tirando as folhinhas feias, porque aonde tem folha feia, gente, é uma porta aberta para os bichinhos se criar, né? E a gente não quer que as plantas fiquem feias, né? Então, deixa eu ver aqui, onde tem uma folhinha feia, a gente vai estar tirando isso para que não tenha bichinhos, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente estar observando nas nossas plantinhas. Sempre tirar um tempo, né, gente, para fazer isso, para se dedicar às plantinhas, né? Porque elas sentem a nossa energia, a nossa vibração, e fazer desses cuidados um tempo de terapia também para você. Porque nesse momento onde você vai estar conversando com as plantas, você vai estar fazendo essa troca de energia, essa troca de vibração. Gente, isso é uma coisa mágica. A magia acontece quando a gente está trabalhando com as plantas, né? Então, isso é uma coisa muito legal, você se sentar, conversar com elas, falar um bom dia, dona plantinha, o que tá precisando, né? Então, isso é muito bacana, essa troca de energia e essa vibração, né? Sempre, então, cortando as folhinhas feias fora, para que não tenha fungos e bactérias, né? Outra coisa bem legal, gente, aqui, ó, vocês estão vendo que guti, gente, essa maranta aqui, ela cria umas batatinhas embaixo, né? Então, você vai fazer mudas através das batatinhas que vão saindo os brotinhos, como também aqui assim, ó.
Essa parte aqui, se eu cortar ela e plantar novamente, ela vai criar raízes aqui, ó. E a gente vai ter 3 mudas aqui. Então, se eu separar aqui, eu vou ter 3 mudas para plantar, fazer de novo, né? Então, ela é diferente. Então, ela tem essa característica diferente das outras marantas, que elas não ganham esse crescimento aqui, assim, diferente das outras plantas, né? Mas ela é uma planta muito linda, né? Maravilhosa, né? Então, ela gosta de um ambiente interno com bastante claridade, né? Solzinho através de uma janela, né? Nessa janela, então, procurar não deixar a janela aberta, né? Então, são esses os cuidados que a gente vai estar tomando para que a gente tenha várias marantas e você vai poder propagar na sua casa, né? Uma coisa muito linda que eu acho dessa maranta, gente, é a folha dela. Essa folha parece pintada. Nesses tons degradês, assim, de verde, listrado, assim, ó. Vocês podem ver que nenhuma dessas folhinhas aqui quase são iguais. Quase todas são diferentes, olha só. Uma tem um tom mais verde. Olha só, aqui em uma folha só, a gente tem duas cores de folhas, né? Então, é uma coisa bem bacana da gente estar observando com as nossas plantinhas. Então, gurias e gurias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! E muitas marantinhas para encher sua casa de plantas.